educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é a demissão de professores substitutos com mais de 2 anos de contrato com a Universidade Regional de Blumenau. Estas demissões estão previstas para o dia 31 de janeiro do ano que vem. Todos os contratos serão refeitos para atender o termo de ajustamento de conduta, segundo determinação do Ministério Público. O problema é que as demissões previstas estão causando sérias preocupações nos professores contratados temporariamente. Para você que está assistindo o programa e não sabe exatamente do que se trata, a questão é a seguinte. Cerca de 100 professores foram contratados por tempo determinado pela universidade para preencher vagas em departamentos onde faltam ou estão ausentes professores que são do quadro ou efetivos. E esse tipo de contrato já vem sendo feito há muito tempo. Só para se ter uma ideia, tem professores com quase 20 anos de FURB em caráter temporário ou substituto, né? Só que agora a universidade vai demitir todo esse pessoal e o que é pior, já adiantou que não vai pagar a multa rescisória. Aliás, esta decisão criou um desconforto e um mal-estar entre os professores que ao longo dos anos se dedicaram à instituição e agora são comunicados sobre a demissão e ainda que não terão dinheiro referente à multa rescisória, ou seja, terão que recorrer à justiça. Para auxiliar e orientar e fiscalizar este processo de demissão, o Sindicato dos Servidores já está montando uma estratégia jurídica para abrigar pela causa desses servidores. E para falar sobre este assunto e orientar os professores que serão demitidos, está aqui o presidente do SINCEPS, Ralph Marcos Henke. Boa noite, presidente. Obrigado por vir aqui orientar, né, esses servidores aí que estão numa situação relativamente difícil para o começo de 2012, né? De que forma o sindicato pretende ajudar e orientar esses nossos professores? Bom, em primeiro lugar, boa noite. A gente queria inicialmente tratar sobre esse assunto até para a comunidade externa, para fazer um entendimento de como esse processo chegou a esse ponto. Uhum. Né? A FURB, a nossa universidade, ela sempre foi uma universidade que a partir de 86 ela chega ao estado de universidade e ela tem que também estar posteriormente, como foi definido pela própria comunidade interna e externa, ela é uma universidade pública. Uhum. Mas a universidade pública, como todos também têm acompanhando a luta pela federalização e todo esse processo complexo, nós também temos um problema, nós temos que disputar no mercado alunos, dependemos de mensalidades e uma questão muito difícil na gestão de pessoal que a universidade enfrentou todos esses anos, né? Uhum. Porque se nós temos uma flutuação dessa demanda, a gente tem que tomar muito cuidado também com contratações e saber como que essas pessoas vão estar colocadas nos seus direitos. Quando uma universidade, por exemplo, que tem 12 mil alunos, passa a ter 8 e assim por diante. Uhum. Tá? Isso, em parte, justifica um pouco desse procedimento, que foi a de ter um enorme número de professores substitutos. Tá? Então, normalmente, uma federal tem em torno de 10%, é o máximo. Existe uma normativa que diz um percentual limite de professores substitutos que uma universidade pode manter. No entanto, isso nos justifica, como nós estamos com mais de 50%. Em torno de 50% é a avaliação substitutos. Né? Isso colocando, porque os professores do quadro e contando isso em sala de aula, né? Exatamente. Os professores que estão em sala de aula. Os professores que estão em sala de aula. E não estão sendo atingidos por esse TAC, temos que estão contratados recentes, então eles não estão enquadrados nesse caso aqui. Mas isso criou um desconforto porque esse problema, né, ele acabou sendo levado à frente e eu mesmo fui chefe de departamento, além de coordenador de curso, e eu sabia que eu tinha que ter um professor em sala de aula daquela disciplina. Né?
E havia uma dificuldade muito grande em se ajustar às regras públicas, no sentido de dizendo, nós temos que fazer isso, temos que demitir o professor e ele só pode retornar daqui a 6 meses. E o professor que tem que dar aquela disciplina. Disciplinas específicas e, às vezes, eu não tinha outra alternativa realmente, senão mantê-la aqui. Mas a orientação sempre foi que as regras foram mudando. Não, você pode contratar, pode recontratar, pode manter. Então, foram criados vários expedientes internos de forma que a gente pudesse manter os professores e ter a qualidade de ensino que a gente sempre está buscando. Tá? Mas agora a coisa estourou, né? Sendo que o fato do Ministério Público, né, ele alerta a irregularidade dos contratos que a FUB está fazendo com os professores que, uma vez tendo 2 anos de permanência, um contrato temporário, os contratos eram sucessivamente prorrogados e isso era irregular. E isso ensejou um termo de ajuste de conduta para regularizar a situação. Na prorrogação ele fala muito claro em demissão desses contratos, né? Mas a alternativa de abrir concursos, né, novas vagas, é uma alternativa técnica que realmente regularizaria os limites, né, que a universidade poderia ter de professores substitutos nessa condição. No entanto, há muitas dificuldades em conseguir fazer isso. Primeiro ponto, né? Se nós temos essa necessidade, né, como nós vamos administrar isso, como a reitoria ia administrar e como o sindicato também pode auxiliar a fazer esse tipo de transição. Foi essa a grande dificuldade. As datas foram colocadas, os prazos, e esse prazo veio se prorrogando. Só que agora, dia 31 de janeiro, existe uma data final em que isso irá ser concretizado. Foi aí que nós temos aí a surpresa dizendo, inicialmente, tínhamos uma informação que, uma vez que esses contratos são seletistas, né, os direitos trabalhistas normais de multa rescisória, né, aviso prévio, iam ser mantidos e muitos professores, entendendo a situação do Ministério Público, da legalidade, etc., aceitaram isso e a gente acompanhou o clima interno, né, em relação a isso. Apesar que isso não atendia aos requisitos de pessoas que estão há 19, 20 anos aqui, que também estão preterindo uma certa estabilidade, eles têm direito a uma estabilidade. Alguns prestes a se aposentar. Prestes a se aposentar. Incrivelmente, nunca foi lhe dada uma oportunidade de carreira, né? Eles não conseguiram, né, manter, não atenderam por alguma razão. Isso, a gente pode dizer, eles não estão na carreira, né? Não conseguiram, então, ter, diferente de um professor do quadro, né, os uma carreira, os benefícios da progressão, né, da carreira, né? Só que isso é um número muito alto de professores, né? Eu também já fui temporário, fiquei 6 anos na situação de um professor substituto e tive a oportunidade de ingressar no quadro, então era um momento que alguns conseguiram realmente ter essa oportunidade. Nem todos os departamentos e áreas foram contemplados ou foram felizes nisso, né? E certas questões foram, no passado, né, criaram situações como essa que nós estamos vendo agora, né? Mas se 50% dos professores que estão em sala de aula estão como substituto, aí tem um problema, né? Sim, existe um problema, exatamente, um problema técnico, um problema que, vou dizer, suplanta até a nossa condição também de pública, porque é um problema que nós temos que administrar a sustentabilidade da universidade, nessa condição que nós temos hoje. Mas também não podemos ferir os direitos do trabalho, né, dessa condição. Nós temos que dar a oportunidade de resolver isso de forma mais equilibrada, né? Por exemplo, eu me lembro que no setor privado, por exemplo, uma empresa como a Volkswagen, um tempo atrás, dada as mudanças tecnológicas, teve que demitir 2, 3 mil funcionários. Por causa de uma nova fábrica que demandava menos mão de obra. Isso é um impacto terrível. Não é que nem no passado que você, não, eu vou demitir 3 mil porque há uma mudança tecnológica, eu preciso vender automóveis, os acionistas exigem isso e as pessoas, muito obrigado e tchau, né? Hoje existe uma responsabilidade social em função das 3 mil. E a Volkswagen sabia disso, né? Então, houve muita discussão de como, né, a instituição também lida com demissões, né? Então, hoje uma organização ela se preocupa também em recolocação, em como isso deverá ser feito, né? Simplesmente demitir. A questão que acho que por que o não pagamento das indenizações pecuniárias trabalhistas em relação a uma demissão via CLT? É que existe, né, decisões no judiciário hoje, uma delas citadas a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho,
que fala sobre a nulidade dos contratos. Bom, o que é a nulidade dos contratos, né? Então, se nós formos verificar, se o contrato não poderia ser feito dessa forma, ele é nulo. Então, a administração pública não poderia ter feito esse contrato dessa forma. E, portanto, a decisão que hoje está muito mais favorável sempre à fazenda pública, que é muito diferente das decisões trabalhistas em relação ao setor privado, né? Em que o trabalhador sempre é a parte mais fraca, a parte interessada, que nós temos uma decisão favorável a ele. Em relação à fazenda pública, coisas nos últimos tempos vem piorando, não é bem assim. Então, infelizmente, nós temos agressões sérias, né, aos interesses dos trabalhadores públicos, nesse sentido, e, portanto, essa súmula entende que, sendo contrato nulo, apenas são devidos à liberação do fundo de garantia, né, e as horas realmente correspondentes ao trabalho que o servidor exerceu, mas sem direito a nenhuma multa pecuniária sobre esse fundo de garantia e nem aviso prévio. A forma como está sendo colocada, fica parecendo que a culpa disso tudo é do servidor, né? Ele está 20 anos na instituição, prestando um trabalho para a instituição, lembrando que essa instituição é uma instituição de ensino, de pesquisa, de extensão, e não uma empresa qualquer. Está lidando com pessoas, né? E fica meio evidente que parece que a culpa é do servidor. É esse entendimento, mas por mais que você explique que estamos cumprindo a lei, jamais, tá, para o servidor ele vai se sentir culpado por isso. Porque ele ele prestou concurso, nos concursos de professor substituto, pagou as taxas, exerceu sua função, sua aula, sempre no espelho da aparente ilegalidade. Estava tudo correto. Sim. De repente, o contrato é nulo, né? Muito bem. Há uma responsabilidade, segundo trata a questão aqui, sobre improbidade administrativa se pagar essas multas, já que a decisão do STS é justamente contrária a essa. Se nós temos uma situação como essa, tá, a que ponto o administrador está impedido de pagar as verbas indenizatórias, né? Essa questão que é chave, que está em discussão em pareceres aí sobre deve ou não deve. Porque até pouco tempo atrás as demissões eram indenizadas normalmente. Mas agora, perante esse fato aí, já que a demissão ela envolve muitos trabalhadores, né? Muitos professores aí que estão envolvidos diretamente aí em especial nessa data, como há 2 anos, que são os contratos nulos, acaba atingindo. Mas agora vamos olhar por outro lado, né? Em questão do clima organizacional que nós temos aqui, né? Que gera isso, né? A gente vai voltar para tratar desse assunto. Vamos, né, lembrar aqui, né, que são professores envolvidos, né, numa demissão que vai acontecer em janeiro, cria todo um clima desfavorável, né? A gente vai voltar no próximo bloco para tratar dessa questão. Já voltamos. Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre a situação dos professores substitutos que serão demitidos em fins de janeiro do ano que vem. E para orientar esses servidores está aqui o presidente do SINCEPS, Ralph Marcos Henke. Os servidores, né, que já sabem que serão dispensados, né, e aí cria um certo clima, né, um clima tenso entre esse grupo aí de professores substitutos, né. E no bloco anterior a gente estava falando disso, né, porque isso é uma questão de humanidade, inclusive, né, Ralph? Exatamente, e também a gente vê de gestão, porque nós sempre preservamos, no âmbito de cada unidade, né, que o clima organizacional está muito relacionado ao desempenho, ao bom desempenho. E tudo que afeta esse clima organizacional acaba afetando em muito, né, o que a universidade se presta a fazer. Ou seja, ter bons professores, dar boas aulas, ter um desempenho realmente acima dessa média, superior. E, logicamente, um fato como esse, por mais legal que seja, nós estamos numa universidade onde que existe um princípio, a tal da impessoalidade. Mas cada professor que está sendo demitido assim,
ele acha que não serve mais, que ele é o último, né, a última roda da carroça, como alguns falam assim. É o clima, né? Não há como, né? Eu me sentiria da mesma forma, né? Mesma forma. E isso afeta o desempenho e também nos traz diferenças, né? Entre professores de várias categorias, né? Então, tudo aquilo que cria esse clima é bastante negativo. E, lógico, o sindicato ele tem a sua tarefa apoiar os trabalhadores da FURB no sentido dos direitos que eles possuem. Né? Porque essa agressão, às vezes, é feita às vezes, de forma indistinta, não refletindo sobre o que está acontecendo no âmago de cada unidade, na sala de aula, exatamente. Né? Não existe um apoio realmente moral, né? Um apoio para que este clima não se multiplique dessa forma, tão negativamente, e realmente dar os instrumentos em preservar os direitos que esse professor tem. Ele é temporário, é substituto, essa é uma condição que todo mundo conhece, ninguém está se negando disso. Né? Mas devemos dar um tratamento diferente a uma questão legal que está exposta aqui. Né? Mas então, assim como eu dei o exemplo de uma empresa privada como a Volkswagen, que teve que demitir, mas ela por si só sabe do impacto, da responsabilidade social que ela tem em relação às demissões, como ela vai agir. Isso não é simplesmente uma questão técnica, tá? Uma questão apenas jurídica, uma questão que nós temos que enfrentar também como de gestão. Tá? E aqui a gente está falando de uma universidade, né? Exato. E outra coisa, né, eu emendo bastante, tem professores que duramente, né, atingidos no seu moral, sem esse apoio, estão indo embora, estão deixando a universidade, são bons professores. Ora, a FURB quer demitir esses professores, mas quer que eles permaneçam aqui. Tá, quer dizer, não são professores que a universidade não quer mais. Todo mundo sabe disso. Não, mas queremos, não. Nós temos que cumprir esse ajuste, temos que demitir, mas eu quero que você continue aqui. Bom, a atitude, de forma como ela é feita, utilizando-se de uma súmula, de uma legislação que aparentemente não paga os direitos normais de um contrato de trabalho, tornando nulo, e os culpados são os professores, essa é uma questão que ela vai contra aquilo do desejo da universidade em querer que eles permaneçam aqui. Agora tem uma então, coisa... isso temos enfrentado, dado que o sindicato é procurado, com certeza. Nós atendemos individualmente as pessoas através da assessoria jurídica, né? Os diretores são procurados, sempre nos questionando o que nós vamos fazer diante disso. Né? Lógico, é nossa função, né? Minimizar todos esses efeitos de forma como está acontecendo a condução desse processo. E defender os interesses dos servidores. Os interesses dos servidores. Por isso que o sindicato está lá. Exatamente. Então essa é a nossa tarefa e nós fizemos uma reunião também com um grupo, né, todos foram convidados, né, para falar justamente sobre esse termo de ajuste de conduta iria acontecer. Porque havia um desconhecimento, primeiro, muito grande do que ia acontecer. Havia só umas conversas, né? Sim, só conversas. A reitoria fez também uma reunião, né, um dia antes da nossa, e expôs alguns fatos. Né. Só que esse é um processo delicado. Né. A própria reitoria sabe que é muito desagradável a forma como está sendo conduzida. Mas nós esperamos que haja uma reflexão sobre a forma como isso está sendo feito, né, principalmente. Porque isso está afetando exatamente, individualmente, cada um desses trabalhadores. Né. Deixa eu perguntar, presidente, o senhor foi chamado pela reitoria para discutir essa questão? Não, ainda não. Porque estamos solicitando justamente uma interlocução, né? Então nós temos um dever e isso nós estamos procurando. Então só o Ministério Público é bastante enfático no cumprimento da lei. Né? Os termos são bem, cumpre-se a lei e acabou. No entanto, nós devemos que ter também que condições a universidade pode cumprir esses termos naquilo que se prevê. Então, houve adiamentos, mas o termo de ajuste está lá. Né? Agora, uma pergunta, então, não sei diálogo, acho que entre os envolvidos, principalmente com a nossa representação sindical. Isso será solicitado, com certeza. Agora, uma pergunta, não sei exatamente se o presidente vai ter condições de responder, mas assim, só para uma questão de reflexão. A reitoria ou a universidade poderia contestar esse termo de ajuste ou cumpre-se?
Uma vez que o termo foi assinado, ele terá a ser cumprido. Né? Esse termo aqui foi assinado ainda por gestão anterior, né? A prorrogação novamente, e terá que ser resolvido o problema. Né? No entanto, a universidade, o Ministério Público não pode ser tão frio no sentido de fazer com que a universidade perca sua sustentabilidade, deixe de funcionar em função desse ajuste. No entanto, por isso que são, às vezes, concedidos prazos. Né? Então, para que a universidade reúna as condições para fazer esse acerto e, portanto, o dinheiro não nasce em árvores e nós precisamos ter essas condições. Então, uma decisão antipática em relação ao não pagamento das verbas rescisórias, com base numa decisão que favorece o Estado em outras instâncias, né, é uma questão que não temos que refletir, porque isso aí só piora a situação desse termo de ajuste de conduta, né, e fere o interesse do trabalhador. Portanto, nós sabemos que uma súmula, né, como essa citada, a 363, ela é muito forte por uma decisão judicial, tá, contra o trabalhador. Tá? Então, nós vamos enfrentar, sim, essa probabilidade de um ganho de causa, ela está sendo questionada, inclusive em relação às possibilidades que o trabalhador terá atendido seu direito, mas não vamos esmorecer por isso. Quer dizer, sabemos de uma condição que o nosso judiciário atualmente favorece a fazenda pública em todas as questões, mas tomaremos todas as ações que serão necessárias para o interesse dos trabalhadores. Nossa assessoria está à disposição, tá, nos horários, no nosso telefone, para que todos os interessados entrem em contato para pedir orientação específica e, portanto, o nosso serviço está à disposição. Porque o telespectador pode ficar pensando, o Cidadania em Debate está discutindo uma questão que envolve um grupo de professores substitutos, mas, enfim, o que isso reflete na sociedade? Reflete na sociedade que nós temos estudantes de várias cidades, né, aqui do Vale do Itajaí, e que, de um jeito ou de outro, isso vai afetar na qualidade de ensino que está sendo colocado, né, para esses estudantes. Isso significa, entre outras coisas, que se a universidade tem professores com 10, 15, até 20 anos de casa, significa que eles tiveram qualidade suficiente para se manter na instituição, né? Então, há um reflexo na sociedade aí também. Sim, porque uma vez que a universidade ela não é atrativa como condição de trabalho, né, então isso afeta o desempenho daquilo que os alunos que se servem dela também para o conhecimento, ou seja, ingressam nele. Essa é uma preocupação. Não podemos, nessa altura que nós estamos, como universidade de qualidade, perder doutores, perder mestres. Né? Não, nós temos muitas condições aí desses profissionais que são até doutores, tá? Que não estão no quadro. Mestres, temos vários mestres que não estão no quadro. Então, portanto, são professores qualificados. E, portanto, seria uma perda muito grande perder eles no quadro por questões de gestão de clima organizacional em relação às ações que judicialmente têm que ser cumpridas, mas que são tratadas de uma forma antipática em relação à condução desse processo até o final. Eu falei que eram aproximadamente 100 professores, mas o número exato é 80 e... São 85 que estão na condição de terem mais de 2 anos de contrato né, renovado e que estão na situação irregular que torna nulo os seus contratos. São esses que são afetados diretamente pelo fato. Uma outra coisa que o sindicato até chegou a pensar, né, que seria uma tentativa de estabilidade desses servidores. Em que pé anda essa... Bom, essa é a condição de alguns, os mais antigos. Né? Nós temos situações assim, 19, 20 anos, como foi citado, né? Em que perante a contínua recontratação deles, né, existe a tese da estabilidade dela. Então, esse é um caso, um grupo que nós estamos também vendo, atendendo, em função do longo tempo de permanência na instituição sem exatamente ter um concurso. Né? Estão sendo regularizados concursos agora. Tá? Então, nós tivemos um lapso, um tempo, em função da mudança das leis que regem o funcionamento da universidade,
um impedimento de abertura de novos concursos para o quadro, né? Então, existem vários concursos sendo aprovados e outros não. Aí é um número limitado de concursos que estão sendo oferecidos. Mas esses que estão sendo oferecidos é a oportunidade para ingresso na carreira. Porque mesmo que esse servidor, o trabalhador, tenha estabilidade, ele não está na carreira. Isso é bem claro. Então, isso significa ter uma função de professor, mas sem estar na carreira, o que é uma desvantagem, né? Existe uma frustração também por causa disso. Então, portanto, o instrumento para que o professor, com esse tempo de casa, realmente tenha a sua ascensão, tenha uma carreira, é o concurso público que tem que ser oferecido. É esse instrumento que tem que ser regularizado, viabilizado para que possamos diminuir o número de professores substitutos que temos na universidade, que é bastante alta, bem acima da média. Lembrando também que depois os técnicos também vão passar por essa situação, né, de demissão também. No segundo estágio, né, também temos o caso de técnicos administrativos em situações semelhantes. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, presidente, e aí reforçando que os professores, esse grupo de professores pode procurar o sindicato está tomando as providências que serão necessárias. Sim, né? O sindicato está aberto a toda e qualquer demanda, né, em relação a isso, está preocupado com isso, acompanhando e queremos aproximar justamente nessa interlocução, nesse processo, e, portanto, está à disposição para o atendimento. Seja ele, né, nas reuniões que promoveremos coletivas, seja também individualmente em cada um dos casos. Nós contamos com uma assessoria jurídica que, mediante a agenda, atende durante a semana no sindicato. Beleza. Tá? Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do presidente do SINCEPS, Ralph Marcos Henk, que falou sobre a situação dos professores substitutos que serão demitidos da FURB em fins de janeiro do ano que vem. Também quero agradecer a você que esteve ligado no programa e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham uma boa noite e uma boa semana.